Qual que é o critério que define se você é de um signo ou de outro? Eles dizem que os signos, possuem 30 dias, 30 graus cada um, por isso que existem essas datas pré-determinadas há milhares e milhares de anos. O que acontece é que existe um movimento chamado precessão dos equinócios, que modifica todo esse céu da percepção da Terra, então as datas não batem mais com esse calendário idealizado que eles fizeram. Olá, eu sou o Leandro e seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu estudo astrologia sideral já tem um tempo e só deixando bem claro logo de início, a astrologia sideral e védica não são a mesma coisa. Até gravei um vídeo aqui explicando essa diferença. Bom, o título do vídeo pode parecer um pouco sensacionalista ou até mesmo clickbait. Quisera eu que fosse assim, apenas para eu ganhar dinheiro e, sei lá, ficar famoso com teorias da conspiração. Porém, eu vim trazer para vocês esse estudo que muitas outras pessoas já têm feito aí ao longo de muito tempo, desde os anos 60, 50 para frente, mas não tem muito desse material na internet. Como meu canal tem um tamanho razoável, eu vim trazer isso para vocês, porque realmente fizeram uma lavagem cerebral na nossa cabeça em relação à astrologia. E eu quero trazer para vocês essa reflexão, para que vocês questionem. Não fiquem absorvendo por aí qualquer conhecimento dado porque o mestre do mestre disse que é assim. E daí? Como é que se aplica na realidade atual? Funciona ou não? Eu vou ensinar um pouco sobre astrologia para vocês, para que quando você falar, eu tenho sol em tal signo, você pense duas vezes, porque pode ser que o seu sol, a sua lua, o seu ascendente não sejam esses que te disseram a vida toda. Eu até fiz um roteiro, mas eu vou falar muito da minha cabeça também, porque eu acho que as coisas têm que fluir. E é uma coisa que eu sinto em relação à astrologia, que essa astrologia comum que nós conhecemos, especialmente no Ocidente, também chamada de tropical, é que nós absorvemos, desde crianças, os simbolismos do nosso Sol. Você é geminiano, você é escorpiano, você é aquariano. Somos sugestionados, autossugestionados em relação a isso, e a gente acaba achando que é aquilo. Vamos compreender um pouco por que essa astrologia chamada de tropical, ela está defasada há pelo menos 2000 anos. Você não ouviu errado. Tem muito tempo que as coisas são como são e ninguém questiona. Ou se questiona, é tido como, sei lá, teoria da conspiração ou alguma confabulação da NASA para tentar destruir a astrologia, quando na verdade a gente percebe que existe uma grande desconexão, uma dissociação absurda entre a astrologia, o primórdio da astrologia, com a astrologia que nós vemos hoje. Basicamente, as posições que eles dizem em relação ao Sol, por exemplo. Se você nasceu no dia 27 de fevereiro, você é cravadamente uma pessoa de peixes. Será mesmo? Você já se questionou em relação a isso? Qual que é o critério que define se você é de um signo ou de outro? Eles dizem que os signos possuem 30 dias, 30 graus cada um, então o Sol passa por eles 30 dias e por isso que existem essas datas pré-determinadas há milhares e milhares de anos. O que acontece é que existe um movimento chamado precessão dos equinócios, que modifica todo esse céu da percepção da Terra, então as datas não batem mais com esse calendário idealizado que eles fizeram. Agora entenda como que isso traz um prejuízo absurdo para as pessoas. O que acontece é que muita gente acaba absorvendo a astrologia de uma forma indiscriminada como uma ferramenta de autoconhecimento, que é para isso mesmo que ela serve, dentre várias outras coisas. Então as qualidades, os defeitos, todo aquele estereótipo bobo, a pessoa absorve e vai achando que é assim a vida toda. Então ela se autossugestiona também. Disso duas coisas podem acontecer, uma dissociação. Em essência a pessoa é de uma forma, mas o signo dela diz que é outro. Então ela acaba absorvendo certos padrões de característica de comportamento que não batem com a essência dela. Então a pessoa se questiona, ela se critica porque isso que ela está fazendo, que ela está pensando, agindo, não bate muito com o signo dela. Funciona ou não funciona a astrologia? Isso é verdade ou não? Ou será que eu estou fazendo errado? Aí é um caminho ainda mais perigoso, porque a pessoa tenta se modular a algo que nem correto está. A autocobrança em seguir algo que não está alinhado com a energia dela, com a essência dela. Ela está vivendo um mapa, a vida de uma outra pessoa, uma outra personalidade. Por isso eu considero a astrologia sideral, que é a astrologia que eu estudo, muito mais alinhada, e vocês vão ver neste vídeo, não vou ficar apenas falando, vocês vão ver em gráficos, no mapa astrológico, como que se aplica a astrologia tropical e a sideral numa sobreposição
Então vocês vão compreender como que existe esse erro de cálculo da tropical em pelo menos 2000 anos. Primeiramente, eu vou trazer para vocês aqui um quadro bem simples para vocês compreenderem as principais diferenças entre a astrologia tropical e a astrologia sideral. Então, após isso, eu vou mostrar para vocês esse mapa e vocês vão conferir como que houve todo esse equívoco e como que justifica que a astrologia sideral é muito mais alinhada e muito mais precisa quando a gente fala dos mapas astrológicos, o autoconhecimento que as pessoas conseguem a partir dela é inquestionável. Bom, a primeira diferença é em relação ao que é signo. Na astrologia tropical, também chamada de astrologia comum, essa mais difundida que nós conhecemos e que está defasada em 2000 anos, para eles, signos é igual a estação de ano. Então, a energia da estação de ano tem muito a ver com a energia dos signos. É algo bastante interessante se pensar, só que não é essa a base astrológica. Quando nós vamos estudar a base mesmo de tudo, a astrologia primordial, nós sempre olhamos para o céu. Não um pedaço de céu qualquer, mas aquela parte do céu onde tem determinadas constelações. Então, transferir a energia das constelações para a estação de ano faz com que a gente se desconecte do propósito essencial da astrologia, que é o estudo do cosmos, que é o estudo dos astros, o movimento deles em relação às constelações, que também são estrelas. Tudo é astro, vocês estão entendendo? Então a gente tem que pensar de uma forma mais astrológica possível. E a astrologia tropical, ela meio que perdeu isso ao longo do tempo. Já na astrologia sideral, nós consideramos os signos como as constelações. Então as constelações que nós temos no céu são as grandes emanadoras dessa energia, que dão esse caráter energético diferenciado, cada uma com a sua qualidade. O outro ponto é em relação aos signos, a quantidade deles. Na tropical nós temos 12 signos e na sideral nós temos 13 signos, porque inclui serpentário. Mas como assim, Leandro? Como que um tem 12 e o outro tem 13? Isso tem a ver com a própria estrutura da astrologia. Como a astrologia tropical ela não está tão preocupada com o que acontece no céu, do lado de fora, então fechou em 12, acabou, a gente não quer saber de qualquer mudança que exista no céu. Entretanto, na astrologia sideral, como nós estamos olhando para o céu, nós compreendemos que toda essa dinâmica, com o passar dos anos, dos milhares de anos, as coisas vão ficando diferentes lá em cima. Certas constelações que não estavam sendo ali atingidas pela linha da eclíptica, que é esse caminho virtual que o Sol faz no nosso céu, antes não estavam, mas hoje já estão. Um outro ponto é em relação ao tamanho dos signos, que é esse período que, digamos, o Sol passa por cada um dos signos. Como são 12 e são 12 meses, para a astrologia tropical, cada signo vai ter aproximadamente um mês. Então, cada um deles vai ter ali um período, uma passagem solar de 30 dias. Peixes vai ter 30 dias, Áries, Touro e por aí vai. Todos eles bonitinhos, como se fosse uma mandala, uma pizza cortada em 12 pedaços. Já na astrologia sideral, como nós estamos vendo o céu real, nós temos um link muito mais próximo com a astronomia. Então nós sabemos que as constelações possuem tamanhos diferentes. Obviamente, a gente tem que considerar isso no mapa astrológico das pessoas. Afinal, se Escorpião tem apenas 7 dias o Sol iluminando ele, apenas 7 dias no ano nascerão pessoas de Escorpião, e não 30 dias, como é dito pela astrologia tropical. Muito bem, eu estou aqui com o meu celular e estou com esse mapa que vai aparecer na tela para vocês daqui a pouco. Esse mapa, gente, ele é bem diferenciado, ele é um pouco confuso para quem nunca viu, mas ele mostra exatamente, eu vou guiar vocês nesse mapa, para que vocês consigam perceber os pontos que eu quero que vocês percebam. Porque vocês vão entender de uma vez por todas como que existe uma diferença absurda entre a tropical e a sideral. Como que a tropical ela meio que se perdeu em relação ao movimento dos céus e como que a sideral, que é a que eu estudo, está muito mais alinhada com todo esse processo. Antes eu queria agradecer o Gabriel. O Gabriel é um astrólogo sideral, parceiro aqui do canal, tem me ajudado bastante na realização das interpretações dos mapas, porque desde que eu comecei a falar sobre a sideral, muitas demandas de pessoas interessadas sobre isso, tentando entender essa verdade, então eu precisei de ajuda e ele está aí me auxiliando. Quem tiver interesse, inclusive, na leitura de um mapa astrológico sideral, tem um link aqui embaixo no descritivo, basta entrar em contato aí, botar os seus dados, que a gente fala com você assim que possível, tá certo? Bom, vocês vão ver na tela agora o mapa dessa pessoa que eu fiz, né? E eu vou tampar o nome dela, até porque não faz sentido mostrar, então vejam só.
Ela nasceu dia 7 de julho de 1985 em Recife, Pernambuco. E vejam só que interessante. Esse mapa, gente, tem muitas informações, né? Esse mapa, de certa forma, ele faz uma sobreposição entre o mapa tropical e o mapa sideral, mas pode ficar tranquilo que eu vou guiar vocês aqui. Vamos identificar primeiro os pontos que são considerados aqui como um mapa tropical. Vocês estão percebendo, nesses pontos aqui, ó, que vão brilhar aí na tela, que esses são os signos considerados na astrologia tropical, certo? Tem aí, ó, de Áries até Peixes e não tem Ofiucos, né? São só 12, como eu falei para vocês. Observem também que esses signos, eles possuem uma divisão nessa mandala celeste igual, 30 graus para cada um. Afinal, é um círculo de 360, dividido por 2, nós temos 30 graus. Vai aparecer para vocês também essa delimitação do que seria a área do signo, né? Digamos assim, se parece um planeta ali, ele está puxando essa energia do signo. Essa é a lógica da astrologia tropical. É bacana, traz uma certa organização para o mapa, mas não necessariamente isso está equivalente, não é coerente com o que acontece de fato no céu. Então não se apeguem a isso. No mapa dessa pessoa, vejam só aonde está o Sol dela, analisando a astrologia tropical. O Sol dela, esse símbolo aí que vocês estão vendo na tela, está em Câncer. Está nesse quadrante de Câncer, essa energia que seria Câncer, certo? Vamos ver agora aonde está Mercúrio neste mapa. Mercúrio está em Leão. Fica bem fácil vocês verem aí, porque está no quadrante de Leão. A lua dessa pessoa está no signo de Peixes. Vocês conseguem ver que tem o símbolo da lua e ele está no quadrante de Peixes. Bom, esse seria o mapa tropical dessa pessoa, certo? Considerando as efemérides ultrapassadas, considerando posições que não condizem com o céu real. Esse mapa foi feito no astro.com. Incrivelmente, ele oferece essa opção pra gente, o que comprova ainda mais como que a astrologia sideral está mais alinhada mesmo. É uma astrologia muito mais verídica, muito mais assertiva. Agora vamos olhar com um olhar bastante sideral em relação a isso. Como nós consideramos que são as constelações que emanam a sua energia, que são signos, vamos analisar esse mapa do ponto de vista sideral. Vejam o Sol dessa pessoa. Vou colocar na tela de novo em destaque. Vocês estão vendo esse Sol? Em qual constelação esse Sol está passando, gente? É em Câncer? Assim como informa a astrologia tropical? Vejam só as estrelas fixas lá em cima que compõem o desenho, né? Compõem essa constelação de qual signo? De Gêmeos. Este Sol está em Gêmeos. Ou seja, na tropical, seria dito para essa pessoa que o Sol dela está em Câncer, quando na verdade está passando em frente à constelação de Gêmeos. Olha que diferença absurda entre Gêmeos e Câncer. Vocês não ficam chocados com isso, não? Eu fico. O Mercúrio dessa pessoa, na tropical, seria em Leão. Mas, considerando o céu real, constelações que emanam energia, e não, sei lá, quadrantes no céu aleatórios. São as constelações que definem essa energia. Olha onde Mercúrio está passando, gente. Bem em cima da constelação de Câncer. Então, essa pessoa tem Mercúrio em Câncer. Vamos analisar agora a Lua dessa pessoa, só com um adendo. A Lua fala sobre os nossos sentimentos, nosso inconsciente, os nossos medos. Pense no dano que isso pode causar para uma pessoa que absorve desde criança símbolos, arquétipos, energias que não condizem com o inconsciente, que não condizem com as emoções que ela tem. Vocês conseguem entender como que isso causa uma dissociação absurda na mente da pessoa? Ela sente, ela pensa e ela age de uma forma totalmente esquisita, totalmente sem o menor nexo. E é por isso que muita gente sofre cada vez mais de transtornos, doenças psíquicas. Por quê? É a mesma coisa que tentar encaixar, sabe aquela pecinha, aquele jogo de criança? Encaixar o círculo num quadrado, não vai entrar, porque não encaixa, não é para isso que foi feito. Cada forma tem um buraquinho específico para poder encaixar. Isso acontece com o seu mapa. Você se força a acreditar que tem o Sol em tal coisa, a Lua em tal signo, o ascendente em tal signo. Como que isso pode ser positivo? Não existe absolutamente nenhum ganho em informações erradas. E a gente vai comprovando isso com o tempo. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, mas não faz muito mais sentido? Faz. Agora a gente vai começar a aplicar isso daqui para frente, se a gente conseguir crescer e ter mais espaço com a astrologia sideral, porque o que nós vemos é que as pessoas estão tão imersas na astrologia tropical,
tampam os ouvidos, não querem ouvir, porque a vida toda fizeram dessa forma e mudar uma crença pode ser muito complicado, inclusive quando é o trabalho da pessoa, de uma vida toda. Ela pode se sentir super ofendida. Então esse é um processo lento e gradual e não é um processo impositivo, é assim e pronto. Convido vocês a fazerem o mapa sideral e tirarem a prova, se faz mais sentido para vocês ou não. Não batendo o olho e falar, tipo, não gostei desse signo. Fazendo uma leitura profunda. Pegar o mapa, olhar para aquilo, entender os aspectos, entender qual que é a energia de verdade do signo e então vocês vão me dizer se faz sentido ou não. Eu desafio vocês. Muitas vezes, reconhecer o que a gente é, tem muitas camadas por cima que a gente não consegue ver. Então tem que fazer um detox, eliminando certas crenças e certos apegos que a gente vê com as pessoas. É a tal da autossugestão a vida toda que a gente absorve sobre os signos. Fazer uma limpeza sobre isso, ter uma clareza e se permitir se reconhecer é uma coisa que poucas pessoas conseguem. Mas eu acredito que você talvez tenha essa possibilidade, porque eu tive. Porque quando eu olhei para o meu mapa sideral, eu falei, pronto, finalmente um mapa coerente comigo. Mas voltando aqui para o mapa dessa pessoa. A lua dela, os tropicais diriam que está em peixes. Porém, olhem só em qual constelação está passando a lua dessa pessoa. Aquário. A pessoa sai de peixes na lua, água, para ir para ar. Não é uma loucura? Pois é. Mas considerando os planetas, os astros, em frente às constelações que emanam essa energia. O referencial é o céu, gente. Não é estação de ano. Vocês vão entender por que isso é dessa forma até hoje. Porque naquela época encaixava direitinho esses quadrantes, mais ou menos, né? Mas era bem próximo, porque não tinha tanto rigor científico na época, não tinha equipamento para isso. Mas encaixava bastante esses quadrantes dos signos com as constelações do céu, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, eu fiz esse mesmo mapa no dia 7 de julho, porém não em 1985, e sim o ano 130 depois de Cristo. Por que eu coloquei esse ano, vocês podem estar se perguntando? Porque foi nesse período, mais ou menos, que estava vivo um cientista, um astrônomo grego chamado Cláudio Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu, naquela época, ele criou essa relação que nós vemos na astrologia tropical. Isso fez sentido, a astrologia tropical fez sentido naquela época, mas com todo o movimento do céu, ela parou de se atualizar. E o que aconteceu foi esse primeiro mapa que vocês viram. Uma dissonância completa. Fala que é de um signo quando é de outro. Cláudio Ptolomeu basicamente viu que o início da primavera, lá no norte, naquela época, estava casando direitinho com o início do signo de Áries. Ou seja, o início da faixa se dava em Áries. Porém, quando a gente analisa hoje, o ponto vernal não está mais em Áries, porque a mandala girou, certo? Então as datas que nós consideramos como signo de Áries, na verdade não é assim. Por dois motivos. Primeiro, porque houve essa mudança das datas, o Sol passa por Áries em um período diferente e também o tamanho da constelação de Áries, que nós fazemos um ajuste muito mais realista com base no tamanho real da constelação, que não são 30 dias, são menos dias. Vamos analisar então o mapa aqui para vocês verem como que as coisas se encaixam. Vamos ver o Sol dessa pessoa. Vocês estão vendo aqui o símbolo do Sol. Considerando o quadrante do que é chamada astrologia tropical, essa área seria ali o signo de Câncer. Qual que é a constelação que está lá em cima? Câncer. Vocês percebam que nesta época as coisas encaixavam de certa forma. Vamos ver agora a lua, né, dessa pessoa. Vejam só, a lua está marcando aonde? Pelo quadrante da tropical em Sagitário. Qual que é a constelação que está ali nesse quadrante? Sagitário. Vocês estão vendo essas estrelas? Esses desenhos das estrelas? Isso aí são as constelações, gente. São estrelas fixas, tá? Então, o quadrante de Sagitário estava dando certinho com a constelação de Sagitário. Então, naquela época, quem realmente nasceu nesse período, nesse dia, nesse horário certinho, a Lua estava em Sagitário. Estava certinho, estava alinhado. Hoje em dia, não mais. Vamos ver agora o Mercúrio dessa pessoa. Vejam o quadrante de Leão. Então, essa pessoa, pela tropical, tem Mercúrio em Leão, certo? Será que é isso mesmo? Será que a constelação que estava no céu naquela época batia com isso? Sim. Olha aí, gente, o signo de Leão, a constelação de Leão. Está escrito Léo, né? Leão. Agora vamos analisar alguns pontos mais curiosos aqui. Observem a constelação de Virgem. A constelação de Virgem, gente, ela é gigantesca. Ela tem 45 graus. É basicamente, né, um mês e meio. Olha só onde começa a constelação de Virgem. Vocês estão vendo aí o símbolo de Virgem? Esse quadrante, para os tropicais,
seria, digamos assim, o tamanho da constelação de Virgem, certo? Mas observem que ainda tem um pedação de Virgem que desce e que ocupa um pedação, inclusive, dessa área que seria para eles Libra. Então, nessa mesma época, as pessoas que nasciam no começo de Libra, elas, na verdade, tinham uma energia muito forte de Virgem. Porque se a gente considera que a energia vem da constelação e não desses quadrantes, as pessoas puxavam essa energia de Virgem. Outro ponto bem interessante ainda sobre isso é que algumas pessoas que naquela época eram consideradas de Escorpião, na verdade, eram de Libra. Porque vejam só, a constelação de Libra, ela invade um pouquinho esse quadrante que eles chamavam de Escorpião. Todo mundo que nascia ali era escorpiano, mas não necessariamente. Quem estava no começo do signo, mais ou menos nessa linha, pegava as estrelas ali de Libra. Naquela época também eles não tinham equipamentos, tecnologia para poder medir, ter uma noção do tamanho das constelações, considerando, né, toda a abóbada celeste, considerando esse círculo do nosso mapa em 360 graus, distribuindo de fato essas constelações ali. Eles não tinham esse mecanismo. Então era exigir demais que eles tivessem uma acurácia tão grande assim com a astrologia. Porém, hoje em dia nós temos. É necessário acompanhar o que está acontecendo e não ficar trabalhando com efemérides, com posições idealizadas e defasadas. Vamos analisar agora de uma forma geral se as constelações estão encaixando nesses quadrantes. Olha, Escorpião e Ophiuchus estão bem dentro desse quadrante que eles consideram Escorpião. Sagitário, a gente já viu que está. Capricórnio está todo dentro ali desse quadrante que é Capricórnio para eles. Peixes já era uma constelação maior. Então Peixes pegava, digamos assim, né, o finzinho de Aquário e o começo de Áries. Peixes é muito grande. Então, eles diziam que Peixes tinha apenas 30 dias que o Sol passava por ele. Na verdade, ele pegava alguns dias do fim de Aquário e uns dias também iniciais ali do signo de Áries. Por isso que a importância de ter um ajuste mais fino no tamanho da constelação. É isso que acontece, gente, especialmente com pessoas que nascem bem na cúspide, né? Nascem, digamos assim, no fim de uma casa, no fim de um signo, o planeta está no fim de um signo. Essa pessoa, geralmente, ela tem uma confluência de energias que é mista. Justamente por quê? Porque ali, ó, é uma área de 2 signos, de 2 constelações. Então ela se sente representada um pouco por cada uma delas. A astrologia sideral, o mapa que eu tenho acesso, ele já é muito mais alinhado com todas essas questões. Mas é sempre bom, quando fazer um mapa, uma interpretação, conferir especialmente nesse mapa para ver, de fato, onde é que estava o Sol, a Lua dessa pessoa, estava pegando alguma estrela de alguma constelação. Inclusive, quem nunca fez o mapa sideral e quer saber de fato qual é o seu signo solar, lunar, ascendente, aqui embaixo no descritivo tem um link para vocês poderem solicitar. Vocês perceberam por esses 2 mapas como que a astrologia tropical, quando Ptolomeu associou signos às estações de ano, fazia super sentido naquela época. Mas com o passar dos anos, dos milênios, isso não mais condiz com a realidade. É um céu totalmente idealizado que não condiz com o que nós estamos vendo lá fora. Basta você instalar no seu celular um programa de astronomia que vocês vão ver que a passagem solar que é dita pela astrologia tropical já não condiz com o que realmente está acontecendo no céu. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que eu tenha trazido para vocês um pouco mais de reflexão em relação a isso. Comente aqui embaixo, que eu adoro acompanhar, adoro ver o que vocês estão elaborando aí na cabeça de vocês. Podem trazer dúvidas também, que na medida do possível eu vou respondendo. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!